Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre uma animação que ela me surpreendeu muito, principalmente por vir do Japão e por conta da temática que ela está abordando. Por mais que seja de uma forma meio misteriosa, misturando horror, terror, romance e tal, você pega muito se você entender do que está se tratando, né? Eu tô falando de O Verão que Hikaru Morreu, ou Hikaru ga Shinda Natsu, que é uma animação que a Netflix era um mangá, a Netflix comprou e adaptou pra fazer uma animação. E assim, me pegou de jeito. O Verão que Hikaru Morreu é uma criação do Moko Mokuren. Ele é a única obra que consta, né, esse mangá que ele criou, essa história toda. Eu procurei até mais sobre ele, não achei muito mais. Mas enfim, a gente acompanha o Yoshiki. O前さ、ほんまにあの山で1週間も行方不明だったん覚えてないんか？全然。どんだけみんなO Yoshiki lembrava. A partir disso, ele tenta levar uma vida normal, mas aí ele descobre que o Hikaru já não era mais o Hikaru já era outra coisa. Gente, essa animação, ela me pegou muito. Eu vou falar um pouquinho de episódio para episódio, eu vou mais fazer um geralzão para falar dessa série, porque ela ainda tá lançando, ela tem 4 episódios, vai lançar o 5º no final de semana. É que esse final de semana depende, às vezes quando você estiver assistindo esse vídeo já lançou tudo. Mas enfim, ela me chamou muita atenção por conta da temática, que muita gente às vezes pode não pegar, mas eu acho que ela tá tão na cara. Óbvio que você tem que ir nas entrelinhas, mas enfim, eu vou destrinchar aqui nesses 4 episódios, vai ter outro vídeo desse porque essa animação tem 12 episódios. Então provavelmente quando eu for fazer a segunda parte, ou vai ter terminado tudo, ou vai estar no episódio 8º. Enfim, vamos lá. No primeiro episódio, a gente acompanha o Yoshiki realmente confrontando o Hikaru, porque ele não sabe o que aconteceu com o amigo dele ou o que o amigo dele se tornou. E nesse episódio, a gente contempla a vida do Yoshiki, toda essa história do Hikaru ter sumido, então mexe muito com essa coisa do Yoshiki, o tanto que ele sofreu, o Hikaru voltou, essa alegria da família de ter ele de volta, mas esquisito, por que esse menino tá tão diferente? Quem mais sofreu realmente foi o Yoshiki. Parece que realmente, pelo que eu vi, o Yoshiki sofreu mais do que a própria família do Hikaru com o sumiço dele. A gente vê no final desse episódio que o Yoshiki descobre que o Hikaru é uma criatura, ele meio que se transformou num ser meio místico daquela montanha, um ser que protege meio que aquela montanha, ou ele é meio que uma maldição. Consegue destrinchar muita coisa aqui nesse primeiro episódio, até porque é o primeiro, então eles não explicam muita coisa. A gente só no final do episódio descobre que o Yoshiki, perguntando pro Hikaru, você não é o Hikaru, não é mesmo? E aí a gente, a criatura que virou o Hikaru fala que realmente não é o Hikaru de verdade. Yappa Hikaruちゃうやろ. E aí termina o primeiro episódio. Óbvio que isso aqui que eu tô falando é um resumo de 23 minutos de episódio, com animação muito boa. Eles conseguem fazer essa coisa meio psicodélica, tipo, principalmente a criatura, a gente tem várias cores, várias formas juntos, e parece que às vezes ela é um recorte de uma coisa real que vai na animação. É muito, muito interessante esse episódio, além de parecer às vezes que é uma pintura. A animação japonesa, assim, eles ainda fazendo tudo em 2D, ainda me chama muita atenção, eu gosto muito. Enfim, pro segundo episódio, a gente vê que o Yoshiki tá tentando viver uma vida normal, mesmo estando assustado, sem saber o que realmente, que criatura é essa que o Hikaru se tornou. Ele meio que tenta levar uma vida normal, porque aquele amigo que ele perdeu era muito importante para ele, e por conta disso ele prefere ter essa segurança de que o Hikaru ainda tá comigo, mesmo não sendo o Hikaru de verdade,
mas ele tá aqui, de alguma forma ele continua comigo. E aí a gente também acompanha eles na escola, todo esse relacionamento dos dois e dos amigos também. A gente vê que também chega um suposto homem estranho e começa a investigar toda a situação, porque começam coisas estranhas acontecendo no vilarejo, a gente morrendo, coisa acontecendo, animal sumindo. Então, assim, começa muita coisa estranha a acontecer depois que o Hikaru voltou da montanha. E aí é mais ou menos isso que acontece. É sempre essa suspeita, essa coisa estranha. Tem até uma cena que eu vi um recorte, por isso que eu fui assistir essa série, né? Porque eu falei assim, mano, que estranho. Que é o Hikaru com o Yoshi que numa sala que parece ser aquela sala de educação física que sempre tem nos animes e nos doramas japoneses, que eles estão lá conversando e do nada tá lá o Yoshi com a mão literalmente dentro do Hikaru pra descobrir o que ele é de verdade, porque ele se parte no meio, meio o que acontece, o Enigma do Outro Mundo, aquela criatura se partindo no meio e atacando a moça. Ele se parte no meio e ele coloca a mão lá dentro. E essa cena dá pra você interpretar de várias formas diferentes, né? Se você for ver nessa forma literal, é como se ele estivesse explorando a criatura. E em outra forma, que eu acho que é basicamente o que ele tá querendo mostrar, é essa primeira experiência dos dois como interação nessa coisa meio sexual dos dois, sabe? Nessa coisa dele tá experimentando essa coisa que ficava na cabeça dele, sabe? Eu vou falar nos outros episódios, porque nos outros episódios até cita no próprio anime. Mas aqui já dá pra ver essa coisa dessa relação mais afundada dos dois. Aí a gente vai pro terceiro episódio, que ele se intitula Negação. Aqui o Hikaru, ele encontra uma moça que fala pra ele, ó, você tá com aquela criatura junto de você. Porque no episódio 2 eles tinham se encontrado no meio do caminho, né? O Hikaru, o Yoshiki e essa senhora. E ela falou assim, ó, se você não se livrar dessa criatura, ela vai te consumir por completo, porque é isso o que ela faz. Yoshiki, relembrando das memórias do Hikaru, a gente mergulha um pouco nessas memórias do Hikaru com o pai dele, dessa história, dessa suposta maldição que que afetava a família dele e que ele tinha que ir pra montanha porque esse ser tinha que ter uma certa proteção para que ele não fosse levado por esse ser e que acabasse morrendo. O Yoshiki, ele continua com essa coisa de eu fico com o Hikaru, mas eu preciso me afastar porque é uma criatura que vai me consumir. E aqui a gente já começa a perceber alguns pontos. Primeiro, que o Yoshiki, toda hora, ele fica vendo o Hikaru como se fosse um ponto emocional fundamental para que ele ficasse bem. Além de que a gente sempre vê que eles tiveram uma relação muito próxima, muito mais do que amigos. Aqui a gente vê que realmente o que esse anime fala por completo é sobre um menino descobrindo a sexualidade dele, se descobrindo como um rapaz que gosta de outros rapazes, né? Aí a gente começa a perceber que esses dois já tinham alguma coisa próxima, mas tinha aquele preconceito que tem muito na sociedade japonesa, de que pessoas assim são meio que bichos, são amaldiçoados e que vão trazer a desgraça para suas famílias. Eu não vou falar muito porque no próximo episódio tem muita coisa mais sobre isso, mas aqui a gente já começa a perceber muita coisa, acho que mais da cabeça do Yoshiki do que do próprio Hikaru. E é uma das coisas que eu achei muito interessante, porque tem uns ângulos que eles pegam na direção como se a gente estivesse vivendo aqueles otome games, sabe? De tipo, você é a personagem, você vê a perspectiva da personagem conversando com os pretendentes. Aqui a gente vê isso também, mas foi uma coisa tão diferente que eles fizeram que a gente meio que fica na cabeça do Yoshiki e a gente vê até o cabelo dele na frente da câmera. Então, tipo, foi uma coisa interessante que eles fizeram, porque eu acho que eles tentaram passar para as pessoas como estar no pele do Yoshiki, como é sentir essas emoções, essas coisas complexas, lutar contra uma sexualidade que, se você assumir,
E ao mesmo tempo o Hikaru toda hora falando que ama muito ele, que gosta muito dele, que não consegue se afastar dele, que se afastar dele ele vai morrer. Então esse conflito, sabe? Essas coisas, ainda que a irmã dele, que eu até esqueci de falar, a irmã dele tá doente com uma coisa que ela não conseguia nem levantar da cama, nem falar nada. Então assim, são muitas coisas na cabeça de um jovem que, pelo que eu tô vendo ali, tem 15 anos, então é muita coisa, sabe? 自分が何お前ら一体何者なんか。めっちゃ好き。 Quarto episódio que se intitula Festival de Verão. Aqui a gente acompanha o Yoshiki junto com o Hikaru, levando a irmãzinha dele também para um festival de verão. E nesse festival, ainda que eu esqueci nos outros episódios, que tem uns idosos que ficam meio que preocupados com essa história de maldição, que o Hikaru, né, que a família dele é muito esquisita, que amaldiçoou tudo, que quando o Hikaru morreu, voltou o grande fulano, que é esse espírito, amaldiçoou todo mundo, e aí tá acontecendo esse monte de coisa na vila. No meio dessa festa toda, o Yoshiki e o Hikaru, eles saem por um momento e eles vão conversar no laguinho. Eu acho que essa é a cena que mais deixa explícito sobre o que é. Por mais que já tenham outras pistas, aqui eles falam de um jovem de uma certa família do vilarejo que tinha se assumido LGBT, como ele tinha falado, e que a família meio que jogou ele fora. É como se ele tivesse morrido para a família, é como se ele não existisse mais. E aí, se você pega esse gancho, é basicamente o que aconteceu com o Hikaru. E aí, se você fizer essa ponte, o Hikaru morreu e voltou. Ou seja, o Hikaru meio que se assumiu para a família, subiu naquele monte para pedir, para fazer esse distanciamento, tudo, morreu e voltou porque ele não queria se afastar. Então ele deixou meio que, eu preciso não ser isso, esse reprimir a sexualidade, né? E quando os dois estão conversando sobre isso, a gente percebe, eu acho que muito calado, ele falando tipo, é muito ruim, é muito babaca uma família falar isso. E aí tem falas do Yoshiki que fala assim, eu queria muito sair desse vilarejo dos infernos e ir para uma cidade grande, porque lá eu não seria julgado por ninguém. Ora, por que será que o Yoshiki estaria falando isso? Então ele tem vários indícios. Eu acho que esse quarto episódio é o que deixa mais na nossa cara, que basicamente está gritando sobre isso, que é uma história que fala sobre um rapaz que está descobrindo sua orientação sexual, que está se entendendo, enquanto o outro tá meio que morto, voltando. E essa briga, porque esses dois se gostam, eles são um casal, tanto que esse é o romance, mas por conta de família, sociedade e outras coisas, fez com que eles se reprimissem cada vez mais, até que o outro, infelizmente, tirasse a própria vida nas montanhas. Enfim, gente, esses são os 4 episódios que temos até agora de O Verão, que Hikaru morreu. Me surpreendeu bastante porque esse episódio deixou ainda mais claro aquilo que eu já tava pegando nos outros episódios. Fiquei muito surpresa, porque a sociedade japonesa é extremamente homofóbica em questões da comunidade LGBT. E ver um anime desse, tratando desse tema tão delicado sobre a sociedade japonesa, foi realmente impressionante. Eu não pensava que eles iam tocar numa ferida dessa, num anime que está tomando uma proporção muito grande. Essa animação da Netflix tem sido muito popular e chamou a atenção desde que lançou. E eu espero que, assim, está no 4º episódio, tem 12, espero que eles continuem num ritmo bom e interessante. Eu quero ver como que essa história vai acabar, porque tudo aqui tem feito, acho que é uma reflexão muito boa e é tudo interessante de você pegar o que foi feito aqui. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Vai ter parte 2 desse vídeo, provavelmente, com mais 4 episódios, então vai demorar um pouquinho para voltar, mas vai voltar. Provavelmente serão 3 vídeos, né? Porque vai ter esse que é do 1 ao 4, depois do 4 ao 8 e depois do 8 ao do 9 ao 12. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário se você já assistiu, se você pegou essas coisas que eu falei, ou se você teve outra interpretação. Nos vemos depois para mais vídeos. E é isso, gente.
Quando a gente mais reflete, mais coisa aparece, né? Da onde você não espera que vem produções que fazem a gente refletir cada vez mais.